Olá, pessoal, estamos aqui hoje, eu e Mônica e mais uma convidada, para mais um Chega Junto, né, Mônica? Mais um programa muito especial, todos, sempre, né? Sempre. Tem gente que fala assim, nossa, todo programa vocês falam com os meus... Lógico. Se a gente não achar especial o que a gente faz, quem vai achar? Mas são histórias muito legais, né? Exatamente. E é isso daí, sigam sempre a gente em todas as plataformas do Jornal Cidade, JC Rio, claro, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. E tem mais algum? Não, acho que tá bom, né? Todas essas, tá bom já, né? E a gente, todas as quartas-feiras, aqui às 19 horas, siga também a Aline Magaceron, Mônica Buteri. E hoje a gente... Bom dia, deixa eu dar meu bom dia. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É que a gente tá muito tempo sem gravar, então a gente esquece, né? Verdade. Mas é isso daí. Então hoje a gente traz uma pessoa muito bacana aqui para falar com a gente. Ela é, sabe aquela que assim, ela falou até que ela é daquela cai, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ela é exatamente dá a volta no giraia. Essa daí, ela é superação atrás de superação. É. Ela é novinha, 35 anos, Laís Messori, filha da Nádia, mãe das duas paixões da vida dela, a Larry Vivian e Lara Vitória. A Larry tem 15 anos e a Lara tem 9 anos. Ela é proprietária atualmente do salão de La Beleza, que ela abriu com a filha, né? Mas é formada em biologia e em edificações. Entendi. É aquela assim, ó. Eu entendi. Bombril, sabe? Porque deve ter acontecido um monte de coisa que ela vai contar. Pra gente. E aí, cada hora, ela vai fazendo uma coisa para se superar, né? Exatamente. Parece que tem pessoas que têm uma vida mais complicada, né? As coisas se colocam. Eu falo que tem pessoas que, assim, Deus sabe para quem dá o fardo, né? Porque tem uns que dão conta. Exatamente, essa dá conta. Essa aí tá provando que dá conta, é muito bacana. Exatamente. Laís, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Bem-vinda, Conta Laís. pra gente, quem é a Laís, assim... desde o começo da sua jornada aí, aqui nesse plano espiritual aqui, como é que é, Laís? Nesse plano, passei por momento... muitas reviravoltas, muitas coisas foram acontecendo. E a vida é assim, a gente tem que cada vez se reinventar, aprender novas coisas e não desistir. Tem que levantar a poeira e bola pra frente. E a sua vida foi difícil desde pequena? Desde sim, criança? Sim. Ou teve uma fase, assim, pior? Não, acho que sempre é uma atrás da outra. Não tem sempre respiro? Foi, não. Nunca teve, assim, um momento que eu falava assim, não, agora tá tranquilo. A hora que começa a ficar tranquilo, acontece alguma coisa. Você estava contando pra gente, né, que, por exemplo, tua mãe tinha uma lanchonete, né? Você ajudava ela na lanchonete desde pequenininha. Desde pequena. Porque o seu pai foi embora. Isso, né? A gente estava até comentando disso, novinha, né? Eu tinha por volta de 7 anos, mais ou menos. Eles se separaram, ele foi embora para outra cidade. E aí ficou eu e minha mãe. Aí minha mãe foi tentando... Você era filha única? Eu era filha única, sou, né? Até filha hoje. Única. E aí ela foi tentando, foi trabalhando bastante, lanchonete. Depois foi trabalhar para empresas. Aí teve uma fase dela que ela entrava num serviço, a fábrica fechava, entrava no outro, fechava. Então, difícil, foi bem conturbado, né? E eu vi, assim, sempre ela lutar bastante, ela fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazia flor, manual para noivas. Então, ela estava sempre buscando também novas coisas para agregar, para estar conseguindo sustentar a casa, sustentar a mim, né? Então, foi sempre, assim, bem corrido. A gente ouve muito, né, assim, hoje em dia, principalmente, é mãe solo, é mãe, é pai ausente, né? Eu sigo uma humorista que ela brinca muito com isso, a Bruna Luiz. Ela é uma figura. E ela fala que ela é filha de pai ausente e tal. Daí ela fala ainda, graças a Deus. Ela brinca desse jeito, né? Porque muitas vezes a gente acha que é comum ser filho de pai ausente ou de mãe solo e tudo mais, mas é também difícil, não é? Assim, é uma carga a mais, tanto para a mãe que está tendo que cuidar sozinha. É mais pesado, assim, você tem que lidar com algumas coisas. Tem certas conversas que seria melhor se tivesse uma visão paterna, né? Mas você tem que fazer os dois. Você não tem opção. Ou você é ou você é. Senão, não tem como fugir. E a minha mãe fez isso comigo e eu acabei, consequentemente, fazendo com as crianças também, né? Sendo pai e mãe ao mesmo tempo. E como que foi, então, a sua infância, Laís? O que você pegou disso tudo, assim? Conta pra gente desde o começo.
Bom, quando eles se separaram, eu vi minha mãe lutando muito, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, chegava Dia dos Pais, era bem terrível, porque todo mundo, né, tinha Mas seu o pai, e enquanto tal. estava com a sua mãe, com você, ele era presente ou não? Não Assim, muito, não. Não devia ser porque Porque ele às foi vezes embora, acho que é né? melhor ir embora, não é assim, né? Sim, Eu lembro exatamente. que a gente tava até conversando disso, né? A minha mãe, né, foi traída várias vezes também Ah, pelo entendi. meu Então pai. tem uma história difícil. Então, assim, às vezes, o que parece ser ruim poderia ser pior. Exatamente. Então, às vezes, é melhor estar sozinha do que estar mal acompanhado, né? É o Como ditado, dizia né? o ditado. É o ditado. Então, eu prefiro, né, viver assim do que viver com alguém que vai fazer Trazer alguma mais coisa, sofrimento. trazer mais sofrimento, entendeu? Então, às vezes, o que parece ruim, se você olhar bem, será que realmente é ruim? Hoje você consegue ver assim, Exatamente. Mas na época, nossa, era terrível. Porque eu era a única da sala que tinha os pais separados. Na época era um tabu. Há 25 anos atrás era terrível, né, coisa, isso. né? Uhum. Então, hoje já é mais tranquilo. Mas antigamente, nossa, era horrível. Tem até aqueles filmes, assim, tem aquelas piadinhas que a gente vê em filme e tal, que o menino chega, o pai ou a mãe chegam pra criança no filme e falam assim, o papai e a mamãe vão separar. Até que enfim, eu já não sou mais o único na sala que tinha o pai e a mãe juntos. Eu assisti um filme assim, final de semana, que falou exatamente isso. Eu falei, até que agora é muito comum, Agora assim, é comum, mais mas normal, na minha época né? de infância não era tão Tá. comum assim, As né? pessoas não se separavam, não. Ficavam, Era mais difícil. Mas se às vezes é separar. melhor, eu acho que é o que você falou, às vezes é melhor estar separado e tal do que Exatamente. conviver numa coisa difícil e tudo mais. E daí você foi com a sua mãe, tal, você estava contando, e aí você fez biologia, você casou? Ou você fez biologia antes Eu de casar? comecei a ou depois? namorar muito cedo, bem novinha. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a namorar. Aí foi meu primeiro namorado. Aí noivei, casei, fiz Nossa, tudo quantos anos certinho. você noivou? Eu noivei com 18 anos, se eu não me engano. Eu já não Namorou lembro mais. bastante, então. Eu assim. namorei bastante. Ficamos bastante tempo namorando. Aí noivei, daí depois, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu noivei. E com 19 para 20 eu casei. Aí casei, aí logo em seguida veio minha mais velha. Aí depois a gente separou, eu e meu ex-marido a gente separou. Voltou de novo, dei uma segunda chance, tentei de novo. Eu falo que eu sou a única que casei 2 vezes com o mesmo marido. Não é. Se tiver Não mais é. alguém aí que casou Tem. 2 vezes com o mesmo marido, tem, comenta, amiga, fala tem. aí, porque eu quero Tem. saber. Não, tem sim. Olha, A gente depois eu te conhece. apresento uma super amiga que fez isso também, mas Porque, tá tranquila. assim, é bem inusitado, né? Você quase não ouve falar disso. Ah, mas quando se ama, né? Sim, você tenta, Você né? Você dá outra tenta, chance. exatamente. Você tem uma você vida vai. com aquela pessoa, né? Exatamente. A gente ficou muito tempo junto. É isso. Só que, assim, como foi muito cedo, eu me perdi meio que na minha própria essência. Então, quando acabou, que eu vivi um relacionamento super conturbado, ele era extremamente possessivo, a gente brigava muito, teve agressão, teve um monte de coisas, assim, super pesadas. E a minha mais velha já entendia, ela via, então foi bem difícil essa fase. Mas passou. A gente separou, só que quando separou, aí veio aquele choque de realidade. E agora? Quem é a Laís sem o companheiro? Entendeu? Sem aquela estrutura. Exatamente. Quem é a Laís? Porque como eu comecei muito nova, eu não tinha a noção de quem eu era realmente. Porque eu não me conhecia sem estar com alguém. Então, esse foi o primeiro choque de realidade que eu tive. Que eu falei assim, quem sou eu? Entendi. Entendeu? E aí, nesse momento, que foi, assim, o primeiro baque, assim, forte que eu levei. Daí, eu precisei de terapia, me reconectar de novo, me conhecer de novo, aprender o que eu gostava, o que eu não gostava. Porque tudo que eu fazia era em família, era em junto. Em função. Em função das pessoas. da família, né? E você Foi muito trabalhava, difícil. sempre trabalhou durante o seu casamento ou não? Você só foi Sim, mãe? não, eu trabalhava. Durante o meu casamento, eu fiz a faculdade, fiz a biologia, amava. Cheguei a trabalhar na área enquanto eu estava cursando. Só que depois que eu terminei o curso, eu não consegui mais encontrar trabalho. Ninguém abria as portas. Por quê? Mãe solteira já, que eu já tinha separado. Mãe solteira. Não tinha uma estrutura
grande por trás para, por exemplo, levar a criança na escola, buscar a criança na escola. Então, eles pediam horários que, às vezes, eu não conseguia atender, não conseguia fazer. E um salário que também não é compatível. O pessoal querendo pagar aí R$1.000 para você com um ensino superior. Poxa. Duro, né? É complicado, né? É uma desvalorização, assim, enorme. Que você ia ter que contratar alguém para cuidar de sua exatamente, filha, mas não ia compensava. compensar. Não, de Exatamente. jeito Então, às nenhum. vezes é mais fácil ficar junto, cuidar aqui. Exatamente. tentar. Aí, como eu trabalhei dentro de uma empresa de consultoria ambiental, e essa consultoria fazia parte da parte de construtoras, de grandes empresas, de grandes obras. Então, eu já entrei meio que na área da obra. Tá. Biologia com obra. E aí, eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Na época, ela tinha montado uma outra loja de piscina. E fui trabalhar com ela, com obra. Aí, fazia os projetos, fazia os desenhos. Aí, fui fazer o técnico de edificações. Fiz o técnico de edificações. Aí já estava mudando completamente. Daí. Amava porque você saiu também. Da biologia. Não tem nada a Isso. ver uma foi coisa pra com a parte outra. de exatas lá, de construção, né? Exatamente. Saiu de um lugar, foi para outro totalmente diferente. Sim, de repente porque é legal eu tive... isso, né? Essa mudança. Exatamente. Assim, faz você... Eu tive o primeiro contato com obras no meu estágio de biologia. Que, tipo, você já não imagina que teria uma coisa a ver com a outra, né? Sim. E já tive o primeiro contato e foi aí que eu decidi migrar pela primeira vez. Fazendo isso, encontrei daí um trabalho na área e tal, estava indo super bem, só que a minha cabeça disse, não, você não está bem. Aí fui tratando, eu achava que estava com depressão, fui no psiquiatra, tratei, não sei o que lá, e não melhorava. E o que você sentia? O que Um desânimo, um cansaço. Eu achava que era falta de vitamina, fui no médico para ver, fiz exame de sangue, falei assim, não é possível, eu devo estar com anemia. Porque eu chego em casa, eu não tenho vontade de fazer nada, eu fico só deitada. E eu não tenho força para fazer nada. Não que eu não queira fazer, eu queria fazer, mas eu não conseguia. Você tinha 2 filhas para tomar conta ainda, tinha todo o trabalho de mãe, de dona de casa, mas você não tinha força para fazer. Não tinha força para nada, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. E de vez em quando dava aqueles 5 minutos, né? Não, vou fazer. Aí você começava a fazer, chegava no meio do caminho, você já... Sua energia parece que já baixava completamente. Era horrível. Então, eu fui tratando como se fosse... Depressão. Mas, na verdade, era só a ponta do iceberg. Tá. Foi só um sintoma do verdadeiro problema, que eu tive burnout. E quanto tempo isso demorou, Laís? 2 pra anos. Até assim, de quando começou até você realmente descobrir... E descobriu, é burnout e tal. Eu descobri, foi no ápice mesmo. Não, que você teve uma crise. Quando eu tive uma crise muito séria, foi numa quinta-feira. A minha pressão caiu muito. Eu fui para o hospital, minha mãe me levou correndo para o hospital, porque eu comecei a ter tontura. E apagava e voltava, apagava e voltava. E aí eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, passei por uma bateria de exames, fiquei o dia inteiro lá no hospital e ninguém achava o que era, que estava errado. Aí o médico pegou e falou assim, olha, eu suspeito que seja burnout. Você está com todos os sintomas para ser burnout. Que é um estresse excessivo. Exatamente. É um estresse que chegou no limite. Você está em constante alerta. Tá. Então, o burnout... Isso é o burnout. Isso. Você está sempre ligada para... Exatamente. Aí o burnout, ele é um conjunto de outras doenças. Tá. Então, ele é a raiz do problema. Eu estava tratando um sintoma, não a causa. Então, esses 2 anos eu tratei a depressão, que era um dos sintomas do burnout. Exatamente. Tá. Fora a depressão, o cansaço, você sentia mais alguma coisa que dava? Depressão, cansaço, às vezes era euforia. Então, oscilava. Tinha dia que eu tava assim, nossa, uhul, a vida tá linda. Vou vencer na vida, a vida tá maravilhosa. E tinha dia que eu tava desanimada, tava péssima. E tem esse lance também que você falou, que começava a fazer alguma coisa, de repente, parava, de né? repente parava. Então é aquele negócio de não terminar também, de não concluir. Tudo que começava, não terminava. Nossa. Todas as vezes que você ia fazer alguma coisa. E o pior disso tudo, você está falando aí, isso é um sintoma, é uma doença, né? Muito grave, muito séria, Sim. que leva pessoas a um risco de vida muito grande. Sim. Né? E muitas pessoas, elas subestimam o burnout. Burnout
frescura. doença de rico. É doença de rico, ai, nossa. Tá querendo dizer que trabalhou demais. Eu já ouvi falar isso. Ai, vai falar que tá com burnout, tá falando trabalhando muito. Não, gente. Não é só trabalho. Isso Não existe. é, porque Né? É um estresse. é uma carga psicológica. Às vezes não é uma carga física. Meu serviço era tranquilo. Não era um serviço que você fala assim, nossa, é um serviço difícil, você se esforça muito. Não. Só que eu tinha uma pressão emocional muito grande. Uma responsabilidade muito grande. Uma coisa constante. Entendeu? Era uma coisa constante. E aí, esse constante é que nem um copo. Vai pingando, uma hora ele transborda. Exatamente. Então, a sensação é essa. Aí, quando Você tinha transbordou, medo? Você sentia medo? vontade de se matar, Também. medo, insônia, às vezes dormia demais. Tipo, Às vezes não dormia. Às vezes não dormia, pesadelo. Tudo. É uma junção de Sem tudo, realmente. imaginar, eu sentia. Uhum. Porque assim, e o difícil era você interpretar tudo isso. Que eu levei 2 anos para descobrir que era burnout. Eu estava tratando como depressão, estava tratando como... Chegou a tomar remédio? Sim, tomei muito tempo remédio. Tomei muito E tempo, daí mais você de foi um mandado, ano. daí, por causa disso, daí você foi mandado embora do seu trabalho. Exatamente, isso foi numa Daí perdeu o emprego, aí quinta-feira. piora tudo ainda mais, né? Eu já estava péssima. Porque na quarta-feira tinha acontecido um episódio sério com relação a pagamentos lá do trabalho e tal. E aquilo me deixou muito aflita, muito preocupada, porque era um valor alto. Aham. E assim, eu me sentia responsável por aquilo. Mesmo não sendo, mas eu sentia responsável por aquilo. Então, eu mesma me coloquei nessa pressão, entendeu? Não é que alguém me pressionou, não. Eu mesma me coloquei nessa pressão, nessa responsabilidade de se acontecesse alguma coisa. Então, isso foi numa quarta, final de tarde, quando foi na quinta-feira de manhã, eu passei mal. Entendi. Foi o estopim, start, né? Foi o estopim, foi é. assim, a gota O d'água, a gota que gatilho transbordou. Aham, isso, a gota. Foi a Aí, gota. quando foi na segunda-feira, que daí eu trouxe o atestado, porque isso foi na quinta, na sexta-feira, daí eu passei com o psiquiatra. Um outro psiquiatra diferente do que eu estava tratando, que o médico tinha me receitado. Passei tudo, aí ele falou assim, realmente, é burnout, receitou vários remédios, né? E mais um monte de remédio para coleção, né? Aí eu falei assim, não, pode ir encerrando aqueles, você vai começar com esses agora. Aí, ok, cheguei na segunda-feira, levei o atestado, fui mandado embora. Aí eu falei assim, e agora? Bom, o motivo do burnout está indo embora, mas o que eu vou fazer agora? Isso foi em que ano? Quanto tempo faz? Recente. Faz pouco tempo. Recente. Menos Não, de então, 6 meses. Então, assim, os remédios fizeram efeito, você tá bem. Tô ótima. Né? Que bom que, Fizeram assim, efeito. é bacana isso, quando Você vem consegue, uma coisa, né, você consegue tratar. achar o diagnóstico, né? Que alguém foi lá e falou, olha, é isso. E daí, de repente, parece que abre Exatamente. um Porque, clarão, assim, né? é muito difícil, principalmente problemas psicológicos, você conseguir chegar num diagnóstico. Porque eu imagino quantas pessoas não estão tratando depressão e, na verdade, nem Não é. depressão. A depressão, às vezes, é só um sintoma do verdadeiro problema. Então, eu imagino que muitas pessoas devem estar passando por isso. E o que a gente ouve mais é isso mesmo, porque assim, muitas pessoas falam, ai, fiz um tratamento de 6 meses, já diagnosticou tal. Gente, não é tão pouco tempo assim que você Não. consegue diagnosticar Você tem que rastrear Você tem várias que rastrear. coisas, né? Levei 2 anos. 2 anos você levou para entender É. o que você estava tendo e para conseguir agora é isso. Então vamos Pra tratar a juntar causa, tudo, né? Exatamente. vamos tratar o efeito e vamos viver a vida agora a partir de uma nova forma. Então a bióloga, a técnica em edificações, tal, deixou de lado e Deixei de tudo. lado. vou mudar minha vida. Total. Aí, os primeiros 15 dias que eu fiquei em casa, as minhas filhas, assim, estavam felizes, porque aquela mãe que chegava do serviço, deitava na cama e apagava, não Tava estava mais presente. ali, agora ela estava presente. Então, tinha a comidinha feitinha na hora, Ai, você tinha o começou. carinho, tinha aquela Aham. coisa de levar, buscar na escola, aquele Tudo que ela carinho sempre mais, quis. tudo o que elas quiseram. Uhum. Então, quando eu vi que era isso que elas precisavam,
precisavam de mim. Que era nesse momento, Nesse né? momento, elas precisavam de mim. Então, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa em casa. Alguma coisa que me dê liberdade de ter o meu horário, ter a comidinha feitinha Tá ali. presente para na elas, hora, tá né? presente para elas. E, ao mesmo tempo, que não me esforce tanto psicologicamente. Quantos anos elas tinham nessa época? Ah, faz Foi pouco tempo, recente. Há pouco tempo. É, Quantos anos recente. elas têm? 15 e 9 9. e 15. Ah, elas são muito pequenas ainda. Sim. Precisa da mãe. Adolescente ainda. Não, tem que estar perto, tem que estar perto. Aí a minha filha falou assim, ai mãe, eu queria fazer um curso de unhas. Eu falei assim, faz filha, mãe paga pra você, faz o curso de unhas. Aí ela fez, aí nisso surgiu um start. Eu falei assim, interessante, por que não tentar algo novo? Aí eu fui me especializar, fiz curso de cílios, fiz curso de massagem. Ah, que bacana. E ao mesmo tempo, com o dinheiro da rescisão, eu peguei e montei o salão. Eu tinha a tá. parte de cima em casa, que estava ainda por terminar, que era para ser o meu quarto, que eu tenho um quarto na parte de baixo. Mas eu queria mudar, né? E aí tem uma banheira de hidromassagem, que é um furô. Então tá bem legal. E assim, catei aquele dinheiro e falei assim, eu vou investir. Paguei os cursos, fiz os cursos, e ao mesmo tempo pedreirada, tudo mexendo lá em cima, e vidraceiro, e forro, e aquela loucura. Aí peguei e fiz tudo isso, mudei completamente de área, porque eu me reconectei. Falei assim, o que a Laís gosta? A Laís gosta de estar sempre bonita, sempre arrumada. Você sempre foi vaidosa. Sempre fui vaidosa. Isso nunca mudou. Uhum. E era a única coisa que era constante na minha vida, era isso. Assim, não, eu sempre gostei de beleza, sempre gostei de me arrumar, de maquiagem, de roupa, de cílios. Eu falei assim, por que não tentar algo nesse sentido? Que é uma coisa que você gosta. Exatamente, algo que eu gosto e que me possibilita ter o tempo que eu preciso com as minhas filhas, com a minha família. Uhum. E E aí, elas de repente- podendo participar, né? Exatamente. Exatamente. Mais ainda, de você Aí estar é- criando para elas uma profissão, Exatamente. que é, você quer fazer unha? Então nós vamos fazer. Mas você vai se profissionalizar. Então vai fazer curso, né? Exatamente. Você está dando subsídios para ela E seguir ela em frente. também, né? Que bacana. Que ela já vai vendo, ela vai vendo seu Sim. exemplo já. E ela já tá, assim, super bem. As amigas delas vão todas lá em casa Ah, fazer as que unhas, legal. elas Ela adoram. fez alongamento de unha. Alongamento Que de legal. unhas. Aí eu faço alongamento de cílios, massagem, aí tem o day spa, nossa, Que super legal. legal. Que bacana. E assim, essa parte de vaidade, tudo, durante esses 2 anos que você ficou mal, você deixou de lado ou mesmo Deixei assim? de E lado. pra você, que é uma pessoa vaidosa, deve ser extremamente complicado Eu isso. não conseguia... Ou você não percebeu Eu engordei isso? mais de 10 quilos. Agora eu tô magrinha, agora eu tô ótima. Entendi. Mas eu engordei muito, mais de 10 quilos. O tanto que eu costumava me arrumar, a me maquiar, roupa. Eu simplesmente parei. Nesses 2 anos, eu fiquei assim, o básico do básico, o mínimo do mínimo. Tinha dia que eu nem me olhava no espelho, malemar, penteava o cabelo, só prendia. Que coisa. E assim, chegava em casa, era direto para cama, não queria saber de nada. Final de semana, quando minha mãe às vezes inventava de fazer algum churrasco, alguma coisa, Você não queria. era um sacrifício para eu ir. Ela tinha que brigar, insistir muito, porque eu não tinha vontade. Que Eu coisa, não né? tinha vontade de levantar da cama. É. Era uma luta constante. Era Uma quase falta que de energia mesmo. Exatamente. Eu não tinha absolutamente vontade de fazer É nada. importante você falar isso. Porque assim, é importante falar isso, porque muitas pessoas que podem estar assistindo podem falar, ai, que frescura, ai, que isso. Não é. Você percebe, você percebe além, claramente. A menina é uma pessoa. A menina. A Laís é uma menina vaidosa, sempre foi, sempre gostou de se arrumar e tudo mais. E de repente, você abriu mão de tudo isso Sim. para viver uma vida assim, para se arrastar, né? Mas você não estava percebendo como você estava fazendo, o que você estava fazendo com você mesma. E quando você achou o diagnóstico, conseguiu começar a se tratar, eu acho que daí deve ter sido um baque, né? Tipo, ó,
que eu fiz até agora? O que eu fiz comigo? Então, é muito sério isso. Mas Exatamente. assim, As pessoas precisam entender e precisam Identificar, respeitar Também. essa angústia que as pessoas estão passando, a depressão, o burnout, ou tudo que as pessoas estão sentindo, que não é porque elas querem, não é para chamar atenção, não, é mais forte que a gente. E às vezes a gente tenta mascarar. Porque eu mesma tentei mascarar Você tentou? durante muito tempo. Mas assim, Então, você sorria, mas você não tinha vontade de sorrir. Entendi. Você se cuidava, mas você não tinha vontade de fazer aquilo. Você fazia porque os outros estavam vendo. Tá. Você tinha que Não prestar porque- algum É como se você estivesse constantemente sendo filmada por alguém. Tá. Então, você fazia porque os outros iam ver. Não por Por vontade você. própria, por você Uhum. mesma. Você fazia pelos outros. e você sabe identificar quando começou isso? Por que que começou isso? Você sabe? Ainda é uma incógnita. Uhum. Mas, assim... Foi durante o casamento, você já vinha trazendo isso? Sim, na E verdade eu tentando ser arrastei forte. isso. Tentar Você vai ser arrastando. Foi juntando. Começa com uma bolinha bem pequenininha. Uhum. Aí você vai arrastando, vai aumentando. A bola de neve, né? Que vai Exatamente. aumentando e vai virando. Você acha Vai que isso é aumentando. devido a um esforço de querer estar bem? Então você está sempre em Exatamente. vigília. Sim, Eu não posso, eu tenho que ficar bem, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que conseguir. exatamente. Esse eu tenho. Você acha que é devido a isso? Sim, Que aí chega num ponto, o corpo, a mente já não... já não aguenta Estoura. mais. Você não consegue mais Ser fingir forte. estar bem, fingir ser forte. Hoje em dia, já não. Se eu tenho vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu tenho vontade de rir, eu vou rir. Mas se eu não tiver com vontade, eu não vou fazer. Eu não vou mais me permitir me enganar. Tá. Porque a gente começa a se enganar. Aham. A gente começa a fingir que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, passa. Não, outro dia melhora. E você só não vai se permite aumentando. sofrer na hora que é pra sofrer. Tem hora que é pra sofrer e tem hora que é pra você tá bem. E tá tudo bem sofrer. Tá tudo bem. Você Né? tem que Sentir se mal, ficar permitir, se triste. sentir mal, se permitir. É. Que nem a dor do luto. Eu perdi minha tia faz 1 ano. E assim, eu sofri demais. E sofro até hoje, mas hoje eu me permito sofrer. Sentir Sentir aquilo saudade. Me ali. permito sentir saudades. Não fico mais aquela coisa assim, não, eu tenho que mostrar Tem que que eu ser sou forte. forte, porque tá todo mundo vendo, minha mãe precisa de mim, minhas filhas precisam de mim. Sim, elas precisam. E você? Só que precisa de você Né? bem, não precisa de você E outra sendo aí, falsa com você E mesma. você passa uma imagem, né, que é irreal, porque, né, a gente tem sentimento, tudo. E as crianças crescem vendo aquilo ali. Depois elas replicam Exatamente. aquilo ali. É o que é o pior, né? Então a gente tem que mesmo tirar as máscaras. Minha psicóloga fala muito. Qual máscara você vai usar? Ou você está usando, né? Eu nunca tinha ouvido falar essa verdade. coisa de... Então, às vezes, eu tenho que ir em determinado ambiente, eu tenho que estar frequentando ali, e a gente vai colocando. Então, Não e é a gente mais ou não menos tem. isso? E exatamente, a Pra gente tem que entrar se permitir falar não, se permitir, falar assim, não. E no seu Agora eu casamento... não estou bem, eu preciso ter esse momento de luto, eu preciso ter esse momento de sofrer, eu preciso ter esse E a gente momento vê agora de muito- estar bem. E a gente vê muito isso ainda hoje, na atualidade que a gente vive das redes sociais e tudo mais. A gente tem que muitas vezes, Adequar, se né? adequar a um estilo, a querer ficar igual a uma influenciadora, a ter a vida daquele outro, né? A ter o carro que o outro tem. Então você acaba Exatamente. se comparando e fala, bom, por que eu não tenho tudo isso? Mas eu acho que... Né? Você acaba ficando meio que, pô, por que eu não tô indo tão Eu bem também quanto quero. ele? Eu também quero. É, mas E aí eu se acho que é cria um justamente falso por mundo. você não se conhecer o que você gosta, porque muitas vezes eu pergunto, porque eu custei a descobrir também as coisas que eu gostava, né? Não cheguei a ter burnout, não, mas é difícil. E aí você pergunta, né? Às vezes eu pergunto até para as minhas filhas, o que você gosta? Mãe, eu não sei. Ou alguém, uma amiga, não sei o que eu gosto. Né? Que eu acho que aconteceu com você. Sim. No Quando eu terminei casamento. o relacionamento, foi assim, terrível. E você fazia tudo em função do seu marido, então. Tudo. Tudo em Mesmo função gostando, da não família. gostando. Sim, era final de semana, era casa de família, era os shows que ele gostava, eu gostava também, mas não era assim, algo exclusivo meu. Não tinha nada meu. Você não fazia nada para você? Não. Você não pedia ou ele não ligava? Não, eu simplesmente negligenciei a mim mesma. Se acomodou. Você Eu me achava acomodei, que era não normal. Entendi. Acontece muito, Muito. isso. Pra É. mim era normal, porque Uhum. como eu comecei um relacionamento muito cedo,
Ele era que Achava nem que aquilo era o certo. o complemento de mim. Ele era o complemento de mim. Ele que Ele veio era pra trazer a parte de mim. sua felicidade, talvez. Exatamente. Era uma falsa ideologia de que nós dois somos um. Aham, Não eu, existe eu isso. complemento ele, ele me complementa. Não Né? Só Não que existe um isso. sempre vai acabar cedendo mais, né? Exatamente. No caso, era eu. É, porque daí você começou a perceber que você queria uma coisa e ele não ia te dar. Ou você tinha sempre que estar você cedendo. Você começou Sim. a se desmoronar e ele ficou lá, firmão. E aí? Até onde vai isso? Exatamente. E não chegava pra perguntar, você tá bem, Laís? Não, Não tinha isso, não né? tinha isso. Era uma coisa assim, muito... Virou doentio no Eu final. acho que é por fim que você acabou fazendo, ele acostumou fazendo. E a gente seguiu assim, até não dá Até mais. perceber que não era mais aquilo e Exatamente. assim, foi difícil. Até começar assim, ter mais coisas Pra ele. para ele do que para mim. Então começou a gente A desequilibrar, a né? desequilibrar. Aí ele saía, ele ia para academia, ele saía com os amigos, ele jogava futebol, ele isso, ele aquilo outro, e eu. Eu já escutei isso o outro dia. E eu só casa, É. criança e só. Sempre Não ia cedendo. num cabeleireiro, não ia fazer uma unha, não ia... Nem na casa da minha tia, que eu gostava tanto, não tava indo mais. E Que coisa. quando você começou a acordar assim, você fala, peraí. E você que Ah, decidiu se depois de separar? muito tempo. Você ou Foi. foi em consenso, assim? Foi eu que decidi separar, foi bem Como traumático. que você acordou pra isso, assim? Quando eu fui traída. Ah, tá. E aí? Acontece, a gente se anula, né? Quando eu fui traída, foi o estopim. E eu não fui traída uma única vez, eu fui traída várias. Só que como eu idolatrava, amava, nossa, ia morrer se Nossa, ficasse então sem. imagina o que Laís. você não passou. Então, aí quando foi, a última vez, a minha mais nova era bem pequenininha, tinha 2 aninhos. Aí eu falei assim, não, chega, acabou. Porque eu não peguei uma única traição de uma vez, eu peguei um Entendi. monte. Então você E tem que ter coragem, né? Pra fazer o que você fez. Porque assim, você tem 2 filhas. Você tem toda uma uma estrutura, sociedade te observando e querendo que você faça o melhor. E você achando que A você tal da tinha que câmera ser a melhor. escondida. E você tentando falar assim, olha, eu tenho que provar pros outros que eu sou uma ótima mulher, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa e tal. Mas você não estava mais feliz. Então, assim, eu tenho que dar um passo o seu autocuidado que é ficou no pé. pra Pra me todo fortalecer. mundo, eu era louca. Nossa, você é louca, você tem 2 crianças, o que você vai fazer? Mas mesmo sabendo que ele tinha te Mesmo traído. sabendo. Mas tem muito isso, Mesmo tem. sabendo. Você vai deixar, vai ficar Muitos. sozinha. Melhor Mas ficar sozinha. você, É o que você falou, é melhor sozinha que mal acompanhada. né? Exatamente. Então, mas você precisou ver essa traição pra acordar assim. Eu precisei ver várias traições no Várias, mesmo dia. né? nossa senhora. Entendi. Olha, que isso Aí é foi muito triste, Foi difícil. né? Hoje eu dou risada, mas É assim, lógico, no tem dia, que ter, gente, é. foi Eu horrível. Você descobriu sido- tudo num dia só? Num dia só. Foi alguém que te contou? Você Pelo Mas você também quer Facebook. saber demais, né, Maria Cotinha? Essa aqui é assim, viu? Você decorda e ela não para de perguntar. Ó, Sabe por quê? Porque assim, o que ela tá falando ali, que eu acho, né, a gente chegar num ponto de só acordar pra gente quando a gente... quando já tá... Quando tá, já acabou. A água já tá aqui, ó. Já passou quando- da boca. É que já muitas acabou vezes, tudo, talvez, né? se alguém te falasse isso há uma semana, 2, 3, 4 atrás, você não ia acreditar. Não. Mas como chegou uma coisa, você acreditou. Chegou a outra, você provou. Chegou a outra, não sei o que lá, você falou, agora acabou. Né? Acho que assim, juntou um monte de coisa, falou Foi. assim, agora, esse aqui é o meu Primeiro ponto teve final. que processar tudo isso, né? Assimilar, né? Eu acho que... Foi bem traumático, porque assim, eu peguei o computador, eu ia Ah, tá. assistir, Bom, quem procura assistir uma acha, né? Netflix. Ah, tá. Você ainda nem foi pra procurar nada. Você entendi. Não, isso que foi o pior, eu nem tava procurando. Nem procurando. Aí peguei a Netflix e tal. Pegou um filme fui- de terror na Netflix. Eu fui viu abrir tudo. o computador, tava lá, um monte de Todas mensagens. as conversas. Ah, que triste. Entendi. É, mas... E ele tava lá fora, lá com os amigos dele, tinha ido pra não sei na onde, não sei o quê. E aí eu peguei aquele monte de conversa, aquele monte de coisa. Aí brigamos, aí um Imagina. grita para um lado, outro grita pro outro, que Deus nos acuda. Aí ele se trancou no quarto com as crianças. Aí eu tive que fingir que tava tudo bem para ele sair do quarto. Então foi bem assim traumático. Nosso final foi bem Difícil, trágico. né? Foi bem trágico. Entendi.
Aí, beleza, eu fingi que tava tudo bem. Não, tá tudo certo, pode vir. Vai ficar tudo bem, eu perdoo. Pode vir, eu tô com uma faca de 3 metros na mão aqui. Você vai... Só pra te esperando. Aí, tranquilo. Daí, no outro dia de manhã, ele saiu, eu catei Pegou a as criançada e crianças. Você Linha. pegou suas Embora. coisas e foi embora. Certíssima. Ah, você largou ele mesmo na Eu casa larguei com ele tudo. mesmo. Muito bem, Isso. parabéns. Aí, Sim, parabéns. depois É. de um tempo que o aluguel tava no meu nome, né? E ele não queria pagar, né? Pra variar. Lógico, ele queria que você voltasse, né? Exatamente. Eu falei assim, tá bom, já passei o aluguel pro seu nome, você pode ficar aí. Aí ele falou assim, não, eu vou embora, não sei o que. Daí ele foi embora, daí eu voltei pra pegar as coisas, tudo. É. Aí foi... Foi aí o deu começo, certo. mas foi o começo da sua nova vida, né, Foi, Raiz? Porque foi. eu acho que é importante ser... Mas aí é o que ela Pensar. tá falando, né? Toda essa história, ela ainda deve ter continuado com mesma negligenciando um pouco ela, né? Sim, foi difícil. Né? Fazendo. Foi. Aí você já estava sozinha, tinha que manter as crianças, tudo, né? E aí você Sim. continua, né, fazendo a mesma coisa quase. Continuo fazendo a mesma coisa, cuidando das crianças e tentando seguir em frente. Vamos tentar, Mas vamos não lutar, se vamos olhando aprender. ainda. Mas né? agora que E é isso que eu acho que é Ah, não, bacana. agora Nesse que momento, voltou, agora, nesse momento. Então, né? eu acho assim, isso pode ter sido tudo, Mas levou esse muito início, tempo. todo esse trauma foram, é o que você falou, foram gotinhas que foram caindo no seu copo, desde a infância. É a vida toda. Tal, passou e derramou tudo, agora você começa uma nova vida. Eu acho que é muito bacana, Exatamente, principalmente outro assim, fôlego. para isso que você foi, pro lado que você foi, que é o lado da beleza, do cuidar do outro, né? De se cuidar e de mostrar para o outro que ele precisa se cuidar, do autocuidado, né? O autocuidado. E assim, um salão de beleza, eu sempre falo que não é só um salão, não é só um lugar para você ir fazer a unha, fazer o cabelo, fazer os cílios ou fazer uma massagem. Não, muitas vezes é para você se reconectar com você mesmo, né? Para você ter um tempo para você se cuidar, para você muitas vezes ficar 1 hora lá fazendo a unha, você não quer falar nada, mas você quer fazer a unha quieta, pensar naquilo tudo que você não pensou a semana inteira, muitas vezes. É um tempo seu. É um tempo que a Sim. gente tem com a gente mesmo. Então é bacana isso. Eu você costumo ter ido para falar esse que, lado. assim, as mulheres elas têm que olhar 5 minutos. 5 minutos você tem que olhar para o espelho. Todo dia você faz todos os isso? dias. Você gosta do que você vê? Não. O que você mudaria? Que bacana. Você mudaria o que em você? Por fora e por dentro. O que você mudaria? Em que você pode melhorar? Isso aí tem que ser um ritual trabalho. diário. Todos os dias você tem que se olhar. A gente se olha, é difícil. A gente se olha e passa uma maquiagem correndo, né? E às vezes se olha muitas vezes com crítica. Né? Ai, minha Exatamente. pele tá caída, ai, não sei o quê, Sim. ai, não sei Mas o quê. então, Mas a isso daí gente tem são que 5 focar. minutos. É o que ela tá falando. São 5 minutos. É. que a gente 5 tem que olhar. minutos. Não adianta você olhar em 2 segundos e falar assim, ai, nossa, eu tô feia hoje. Não, fica 5 minutos. Respeita você, respeita o seu tempo, a sua história. Todo mundo tem história. Conhece o que você tá vendo, Exatamente. né? Conhece O porquê, né, que a Por gente quê? tá daquela forma, Exatamente. né? E se É perdoar, que nem uma às cicatriz de vezes. cesárea. Você vai ver, tem um corte lá. Uhum. Ah, esse corte é horrível, é feio. Nossa, eu ponho biquíni e fica feio. Tá, mas deu à luz a sua filha. O que veio disso? O que né? veio resultou disso? isso? Uhum. Então, será que toda cicatriz é ruim? Será que toda marca nossa, toda ruguinha nossa é ruim? Uhum. E Por foi que será? Uhum. É a Muito história, legal. Né? E É a foi- nossa história, né? A sua história que tá naquele espelho ali. Nem tudo você precisa mudar. Nada. Não, Exatamente. não. E foi por isso que você resolveu, então, nesse contexto todo, trabalhar com a beleza, assim, Sim. com a autoestima Sim. das pessoas. Porque às vezes eu vejo uns programas hoje, tem muito, você vê, né? A pessoa senta, aí a pessoa muda o cabelo, aí eles maqueiam ela e ela sai. Tem umas que choram, muitas de cabelo cacheado, né? Eu sigo muito, porque, né? Tenho cabelo cacheado. E sempre alisaram. Hoje mesmo eu tava vendo uma que fala, falaram que meu cabelo era de bombril e eu não me aceito. Aí, de repente, ela faz aquele corte maravilhoso. Nossa, meu cabelo é assim, assim, sabe? Então, você dá uma vida pra pessoa, né? Isso. E é isso que você quer fazer, então. É. Eu quero que as pessoas se olhem mais. Se respeitem.
E você faz Acima de isso no tudo. salão? Você conversa assim com as suas Sim. pacientes? Não. Acabam sendo pacientes, né? Paciente de cadeira, né? Elas acabam... A gente meio que assim, a cabeleireira nossa acaba virando meio que psicóloga. Sim. Ou aquela que faz a massagem. Nossa, principalmente que você fica uma hora lá... A massagem e é fica- assim, é mais relaxante. Você fala assim, bem calminho. Aí tem aquele aromaterapia no Aham. ambiente, aquela meia luz. Então, você consegue trazer para a pessoa essa sensação de autocuidado. Que bacana. Então, esse é o essencial. Eu acho que, assim, já tentei biologia, Uhum. já tentei exatas, né? Isso. Técnicas de edificações. E agora, eu acho que eu me encontrei. Que legal. Não importa na área da quantas beleza. vezes, né? E assim, o importante não é você falar assim, ai, não deu certo, nossa, e agora? Ai, vou desistir, vou parar. Quer desistir? Tenta outra coisa. Tenta de uma forma diferente. Ai, nossa, eu fiz uma faculdade, não estou sendo valorizado, não estou ganhando bem. Já tentou fazer outra coisa? Não pode cair no vitimismo, né, Laís? Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Aí não pode também achar... A única coisa que não dá certo é a morte. O resto, a gente dá um jeito, a gente tenta, reinventa, muda. Exatamente. Não pode Não. achar, não consegui, aí me fracassei. Não é que fracassou. Não, Tenta de forma outra. alguma. E outra, se não alguém deu achar que você certo. fracassou, o problema é de quem achar que você Não, e eu fracassou, acho meu. que Segue em tudo... frente. Quanta experiência você pegou na biologia? Quanta experiência você pegou lá em edificações? As Sim, pessoas que muitas. você trabalhou, né? Que você trabalhou. Então, não tem essa, não deu certo. Deu. Todas as coisas Né? dão certo. O que muda de uma para outra é o tempo que deu certo. Exatamente. E E Seja o quanto você tá casamento, sendo feliz. seja profissão, exato. E assim... Durou o tempo que tinha que durar. É. Não adianta você ficar insistindo e vai ficar sofrendo. Pra quê? Se você tenta, não vê que não resolve, aí não tem Tenta jeito outra mesmo. coisa. Vai Muda. de outra forma. Eu também concordo Eu com também. isso. Entendeu? Também acho isso muito Não, legal. Né? A gente até tenta. Mas aí você tenta de um lado, tenta do outro. Não foi? Vamos Não mudar. foi? Muda. Muda a tática, muda o jeito. Não, eu quero isso é o que eu nasci para fazer. Muda a forma de fazer. Muda a tática. Ai, não tô tendo cliente. Muda o jeito que você faz propaganda. Exatamente. Muda Muda a o clientela, tom, né? muda a clientela. Procura quem pode te ajudar, né? Exatamente. E conta aí. Não é feio correr atrás. Exatamente. É feio é ficar parado. Com Reclamando, certeza. né? Reclamando o tempo Reclamando. inteiro, né? Ficar se lamentando, se fazendo de vítima e tudo mais. Aí, fala uma coisa. Falar em vítima... É brincadeira que você foi assaltada esse final de semana. Roubaram a sua bicicleta. É verdade. Infelizmente é verdade. Eu tô falando pra você. A menina, e você acha que ela vai parar? Ela vai achar outra bicicleta logo, logo. Essa menina tá de... Porque você tinha Porque você pedala? bike truck, é isso? Isso, eu tinha uma bike truck. Ah, tá. E vendia Né? o quê? Que eu fazia um made café, que é um café estilo coreano. Ah, como é Eu- que é isso? Fazia nos eventos, né, de anime. Então ele era todo fofinho, tinha um arco-íris. Então você vai pra todo uma lado. tendinha rosa. Isso. Aqui em Rio Eu- Claro, você trabalhava ou fora daqui também? Aqui em Rio Claro, fui em Campinas, fui em São anime, Paulo. Tem que sair catando os Mas animes e daí, por aí. como é que é isso? Conta pra... Aí vendia o quê? normalmente era Café? de final de semana. Ah, Aí café, bolo, torta, Tudo coreano, salgado. assim? Receitas coreanas? As técnicas que você servia eram coreanas. Então Entendi. tinha a maid fofinha, que ela te atendia toda meiguinha. Ai, tem isso, né? Isso, eram os atendimentos que eram diferenciados. Ah, entendi. Meu, esses- Depende de essa- cada evento. Isso, Tá. isso. não, porque pra quem gosta de um dorama, como eu, aquelas séries adoro. coreanas que Aqueles tem na café com Netflix, bubble. adoro, Eu adoro. É isso adoro que a gente Só que também. esse teria. daí já é mais anime, né? Já é mais Isso. aqueles dorama mesmo, aqueles... É, aquelas Aqueles bonequinhos, desenhos, né? né? É, Aquelas... isso. Isso. Uhum. E daí você tem a sua bike, que tem Isso. um carrinho atrás, Isso. e entraram na sua casa, como é que foi Aí isso? eu deixava no quarteirão de baixo de casa, numa garagem, que é um estacionamento de um terreno da minha mãe. E entraram lá e levaram. Simples assim. Simples assim. Levaram. E, gente, é um negócio, é um trambolho. Então, eu ia falar É isso, como enorme. que a pessoa vai Como fazer que com isso, conseguiram né? levar aquilo? Então, vai fazer com isso, roubaram pra fazer alguma coisa, pra fazer algum... Ai, ou eu não é de sei se- maldade mesmo, Eu né? não sei se foi maldade, eu não sei se eles queriam só carretinha e como tava
tudo preparado pro próximo evento. Entendi. Então, já tava tudo no jeito. Tinha caixa de copo, tinha caixa de canudo, tinha banner, tava tudo dentro. Que coisa injusta. Levaram tudo. E assim, eu usava finais de semana, né? E de onde você tirou essa ideia, assim? De fazer isso? Eu Como fui surgiu, né? Fico A curiosa. filha, só pode ter sabia? sido sua filha, não foi tua filha? Não, Porque filho Eu que fico tem curiosa, essa porque é umas ideias diferentes. Eu nunca pensei que existisse. pois é. Eu fui para São Paulo num evento. Inclusive, esse era um dos meus hobbies, né? Eu Anime era cosplayer. também? Ah, você era cosplayer? Eu era cosplayer. Você tem cara de cosplayer. Aí mesmo. quando... Não sei por quando- quê. Você é Na- meio, você é meio, tem um olhinho meio É. puxado. Eu acho assim, é bem... Na minha primeira vez que eu fiz coreaninha. terapia, quando eu terminei com É. o meu ex-marido, a primeira coisa que me veio à mente, que a psicóloga perguntou, o que você queria fazer e que você não fez por causa dele? A primeira coisa que veio na minha mente foi o cosplay. Verdade, que legal. Foi, que eu tava grávida da Lara ainda. E a gente foi num evento grande lá em São Paulo, chamado CCXP. E eu queria ir de cosplay. E ele não deixou. Fantasiar. Exatamente. E ele não deixou. E aí eu não fui. Então, quando a gente separou, a primeira coisa que me Eu veio à quero. mente, eu falei assim, eu quero. Aí virei cosplay, aí fui em campeonatos, fui premiada em São Paulo, Que premiada legal. em Campinas. Essas em coisas ela vários não ia contar pra lugares. gente, Não, tá vendo? tá vendo? Você ia tentar enganar, você ia tentar esconder isso da gente, mas descobrimos. Pois é. E aí Tem lá foto? em São Paulo tem Ah, lá tem vai ter que mandar pra Instagram. gente colocar aqui no... durante Tem o o Instagram programa. ainda de quando eu fazia. Agora eu já não faço mais, agora aposentei. Ah, é? Ai, meu Deus, 35 anos, aposentou de cosplay? Uma vida aposentei. curta que esse cosplay. Mas tem que aproveitar, fala pra tua filha se fantasiar. Vocês vão na família de... Família anime. Ela assim. já Ai, foi, que já foi em legal. São Paulo Que comigo. bacana. Que E legal. aí, lá em São Paulo, nesse evento, eu vi que tinha um lá. Só que a minha ideia era uma coisa assim, menorzinha. Que lá era maior, tinha muitas mesas, Aham. tinha uma estrutura bem gigante. Eu queria alguma coisa Fácil de levar, fácil para transportar. levar, transportar e montar. E aí surgiu a ideia da food bike. Que legal. Ah, Aí eu que cheguei a tristeza. trazer alguns doces importados de São Paulo. Vendi bastante aqui, refrigerante de sabor diferente, Tem, de kiwi, eles têm, de Tem Verdade. tudo ali. né? vários. E aí eu trouxe pra cá e fui fazendo, fui vendendo e tal. Aí surgiu a ideia do meio de café. Falei assim, por que não usar a bike que eu usava pra Pra servir vender café. os refrigerantes e tal, pra fazer Fazer evento. os cafés, os eventos. Em festas, em tudo. Isso. Entendi. Cheguei a fazer um casamento, cheguei a fazer um aniversário e vários eventos, né? Em Limeira, Campinas, São Paulo e aqui em Rio Claro. Que Muito coisa. legal. E não tem ideia de onde pode ter ido isso aí. Não, Não. tem pra que lado foi. Não tenho ideia. Ah, mas não desanima. Se Porque você acha um os negócio vizinhos bacana, têm câmera, mas não conseguiram, né? Não Captar as que imagens entendi. ou não quiseram mostrar, né? Porque assim, a pessoa às vezes fica com medo, né? Fica, e tal. fica. A gente Então- já tá virando refém do Exatamente. medo, né? Do, Porque se a pessoa falar, de repente, o né? cara volta lá, faz um cara estrago volta, na casa. exatamente. Ah, mas você, do jeito que você faz, você vai dar a volta por cima. Logo, logo, né? Arruma uma bike. Ah, já tô tendo Nossa. outras ideias. Ah, já. tá vendo? Uma Você acha moto, que- um carro, food Agora- trucks, né? Agora Já tô tendo outras ideias, é, já. né? Legal. E sempre maiores, né? Sempre Ah, maior. então, eu ia perguntar isso, porque eu tinha até comentado aqui assim, que você ainda tem muitos sonhos, né? Você é Sim. nova, você tem 35 Nossa, anos, menina, né? né? E daí eu até brinquei, eu falei assim, você tem sonho, né? Porque guerreira sonha, né? Então, assim, você tem que continuar sonhando, né? Tem que Sim, ter sim. os seus ainda. Eu quero ir pra Disney com as crianças. Ai, que legal. Esse é meu próximo item da lista. Porque, assim, eu amo viajar. É outra coisa que, assim, gente, se eu pudesse ter um hobby de viajar, eu teria. Ó, quem sabe Eu você também vira amo. blogueira de viagem e vai viajar, Porque eu né? Gosto adoro. pessoal. Que Eu legal. junto dinheirinho, vou lá, pago parceladinho. acho Parceladinho a que gente tá- compra até um iate. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho assim, você tem que colocar a meta, Foco, né? né? No O que foco, você a quer. meta. Exatamente. Falar, é isso que eu quero. Eu quero levar minhas filhas pra Disney. Aham. Quanto vai custar? Vai custar isso. Eu vou juntar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou parcelar em Casas Bahia em 20 mil vezes, mas vai. É né? isso Eu acho que é por aí, faço. sim. Eu acho É que tem que sempre- ser. Eu sempre faço isso, que nem foi o aniversário de 15 anos da minha filha.
A gente foi para Porto Seguro, Que legal. num resort super chique, comemorou o aniversário dela lá. Então, assim, a gente tem que sempre Ter ir se os programando, tem que planejamentos. sempre se planejar. Porque essas lembranças ficam muito Ficam. guardadas, né? Eu acho assim, é importante você estar proporcionando isso para elas, né? E assim, daqui a gente não vai levar nada, né? Então a gente tem que deixar memórias. Que legal. Memórias, para quem ficar lembrar da gente sempre. Não, ela, olha, essa daqui foi guerreira, não, essa daqui, ó, é ponta firme, pode contar. É verdade, é verdade. E eu só, assim, antes da Mônica fazer a pergunta que ela sempre faz, né, Mônica? Você imaginava, quando você começou a ter o teu problema com o seu relacionamento, depois problema na carreira e tal, em algum momento você pensou que hoje, você tentando lembrar tudo que você passou, você imaginava que você era tão forte como você se mostrou durante toda a sua jornada? Você imaginava que você ia... Hoje você fala, nossa, eu passei por isso, isso, isso. Você relembrando agora tudo que você passou, vem na sua cabeça, Não. nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse ter passado por tudo isso e tô Nunca. aqui hoje. A mim, de 13 anos de idade, jamais imaginaria que teria vivido tudo o que eu vivi. Jamais. Então, não tenho nem noção se outras pessoas aguentariam tudo que eu aguentei, né? E vale a pena, né? Vale. Vale a pena, né? Porque assim a gente leva de aprendizado. Aquilo que não serviu pra gente, a gente descarta. Mas o aprendizado fica. E vale a pena, assim, você ter tido a força de ter continuado e ter Recomeçar, Com certeza. ter, e assim, Com hoje você certeza. tem a sua filha do seu lado, trabalhando junto, não tem coisa melhor, né? Você saber que você está levando ela para um caminho legal, para um caminho bacana. Sim, tá perto. Você poder trabalhou com a sua mãe, acompanhar, agora ela está trabalhando com você. Então, assim, é bacana isso, né? poder acompanhar passo a passo. Não, e bom que ver que eu lembro que você falou assim, que você não tinha vontade de fazer nada, né? Então você vê que é o perfil mesmo que você estava passando, porque hoje você faz tanta coisa e não tem medo de fazer, né? Então é legal as pessoas reconhecerem isso, né? Às vezes elas falam, eu não gosto de nada, eu não sei fazer nada. Às vezes está num processo de uma doença dessa e não sabe. Exatamente. Né? A pessoa tem que se conhecer. É os 5 minutos que eu falei. Você tem que se olhar por 5 minutos todos os dias. E verificar quem é você. Quem sou eu? Quem é a Laís? Entendeu? O que está faltando? O que está bom? O que precisa melhorar? 5 minutos. Basta. É o suficiente. Todos os dias. Muito legal. Perfeito, Laís. E eu vou deixar a última pergunta. Acho que você já falou, mas complementa aí, né? Deixa um recado para as pessoas, né? Da sua experiência. O que você acha de tudo mais importante? Ou também assim, acrescentando, aquela mulher que está acomodada naquele relacionamento abusivo, ou que está se sentindo extremamente desanimada com a vida. Com a vida. Sabe assim, dá uma mensagem para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que Tem falam, muitas pessoas. não tem mais o que fazer, vou continuar Vou e acabou. acomodar Né? desse jeito. Vou ficar e vou ser infeliz mesmo, né? Certo. Bom, eu acredito que as pessoas têm que ter coragem de enfrentar. E assim, a única coisa que não dá certo pra gente é a morte. O resto, relacionamento vai e vem, família vai e vem. Ai, não tá bom, nossa, tô num relacionamento tóxico. Larga! Você não tem, nada te prende. A pessoa, a gente nasce sozinho, morre sozinho. E é isso. Pra que ficar sofrendo? Pra que se deixar sofrer? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, menina. A melhor coisa que você faz. Olha lá. Tá vendo? É isso Muito bem. Adorei. Mais um. Mais uma lição de vida, né? Muito que a gente bacana, aprende viu, aqui. Laís? Queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida dessa maneira, assim, escancarada. Se deixasse essa aqui, perguntava mais ainda. Eu pergunto. Tudo. Porque eu gosto Porque de essa aqui, saber, quando vira Maria Cotinha... Não, senhora. é só isso. Quando vira Maria Cotinha, você ninguém te segura. Maria Cotinha. É isso mesmo. Você quer saber todos os detalhes. Não, eu gosto de saber porque eu quero saber de onde que tira a força pra gente mudar a vida, né? Você acredita muito em Deus? Acredita? Tem fé? Eu acredito em Deus. Chegou alguma hora que você falou, fé. Deus, por que você me Ou você abandonou? questionou? Mas já cheguei a questionar, já cheguei a perder a fé. Eu acho que todas as pessoas que passam por provações, elas passam por momentos de desilusão, desânimo, desespero, falta de fé. Mas assim... Pouco tempo, né? Tem Passa, né? Tem que rezar. Não tem outro jeito. Não tem, né?
Não Não temos tem outro saída. jeito, gente. Não tem segredo. Acende a velhinha lá, É, reza. Ajoelha. Pra quem você acreditar, porque hoje em dia tem inúmeras Exatamente, religiões. é. Acredita em alguém? Reza pra ele. Não acredita em Exatamente. ninguém? Reza do mesmo jeito. Reza pra quem você não acredita, então. Reza pra quem você não acredita. Muito Que bom. nem a minha avó era fechamento com todo mundo. Ela tinha Iemanjá, tinha a Nossa Senhora, tinha padre não sei de quem. Um vai ouvir. Ela acendia a vela pra todos eles. Todos ouvem. Tava tudo certo. Ah, todos, a gente já O acredita outro que tá todos... em vigília, o outro tá aqui. É isso aí. É isso Laís, aí. obrigada mesmo por estar aqui com a Obrigada. gente, contando sua história. Quem quiser te seguir lá, o salão tem Insta? Tem Qual que é? Insta. Lá.beleza. Com 2 É, Zs. lá.underline beleza com 2 Zs. 2 Zs. La o Marcão Bellezza. falou lá. La Bellezza! Aquela que fala italiano com a mão, sabe aquela coisa? Mas é bacana. Então, muito obrigada por estar aqui com a Obrigada. gente. Sigam o La Beleza. E qualquer dúvida que tiver, qualquer dica Precisando que de uma quiserem, conversar massagem, né? com a Laís, Isso. querer desabafar ou querer... Ai, Laís, o Tiver que nessa você acha que eu situação. Pode faço? mandar que eu dou um sacode, menina. Um peteleco aí pra ver se acorda. Mas é isso aí. Vocês continuem seguindo a gente aqui em todas as plataformas do JC Rio Claro. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Spotify. Exatamente. Em todas, tá? Todas. E Instagram, Aline Magaceron, Mônica Buteri. Buteri e La Beleza. Lá.underline beleza. Vai estar escrito tudo aí embaixo. Seguem a gente aí. Quarta-feira que vem estaremos aqui rumo ao nosso centésimo. Quem programa. diria, hein? Quem diria? Esse aqui é o 60 aí? Não. 5. 90. 95? 96? Não, 96 97. ou 7. É alguma coisa assim. Estamos chegando. Mas vamos no ter um 100. programa especial, né? De 100 vai ser muito legal. Especial. Vem com a gente, tá bom? Quarta-feira que vem estaremos aqui. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.